vamos falar sobre o primeiro e principal ensinamento do Buda. Para vocês lembrarem um pouco, o Buda, ele se casou aos 16 anos, teve um filho chamado Rahula, e durante o início da vida jovem dele, ele vivia cercado de luxo e num mundo ilusório em que ninguém envelhecia, ninguém morria, nada perecia, até que ele descobre que tudo aquilo era falso e decide abandonar a mulher, a esposa e o filho para buscar uma solução para o sofrimento de toda a humanidade. Então, é um sacrifício bastante simbólico que ele faz ao abandonar a família. E essa história, na verdade, é uma mitologia, né? A mitologia budista, ela tem inúmeros significados, como toda mitologia. E, de certa forma, representa o mito do herói que sai para uma circunstância adversa para depois retornar e salvar. Então, o mito do Buda é um pouco o mito do herói também, e do preço que se tem que pagar por isso. E ele viveu 5, 6 anos em busca de uma solução, de uma cura para o mal que afligia toda a humanidade. Nesse período, ele mergulhou profundamente no ascetismo, que é a negação de todos os prazeres, na verdade, uma negação do próprio corpo físico, e quase morre, porque não comia praticamente nada, né? Reza a lenda que ele comia um grãozinho de arroz, mas num dado momento, quando ele já estava quase morrendo, ele percebeu que aquele caminho do ascetismo absoluto que ele estava seguindo ia levar ele à morte, e não à iluminação, que aquele não era, portanto, um caminho, não era uma solução. Ele abandonou o caminho do ascetismo e entendeu. Sejam muito bem-vindos, Tiago e Jô, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, o Buda entendeu que o caminho da iluminação era o caminho do meio, nem a negação dos prazeres sensoriais, que não nos conduzem à iluminação, nem a busca da felicidade através dos prazeres sensoriais, mas sim uma aceitação da nossa condição humana, da existência do nosso corpo físico, compreendendo que não é através desses prazeres, nem buscando através deles, nem negando eles, que nós vamos chegar à iluminação. E a partir daí, num dado momento, ele sentou-se sob uma árvore, assumindo para si mesmo o compromisso de que só se levantaria depois que atingisse a iluminação, e assim aconteceu. E Claudinha está... Deixa eu desativar o som dela aqui. Beleza. Deixa eu só desativar o som aqui. Claudinha, você está com interferência, eu não estou conseguindo desligar o seu som. Agora desativou, ok. Bom, então voltando ao fio da meada, e nesse momento em que ele se sentou debaixo da árvore de bode, ele atingiu a iluminação, ele sofreu 3 tentações. Se vocês lembram, a primeira tentação do desejo carnal, em que Mara enviou as suas 3 filhas para seduzir o Buda, e ele não sentiu nem apego, nem desejo, nem aversão, que seria uma outra forma do desejo, o inverso do desejo, que é o mesmo desejo travestido do seu oposto. E essa compreensão é muito importante. Ele não sentiu nada porque já não existia ali um ego capaz de ser seduzido ou ter aversão pelo desejo carnal, representando aí
os 3 kleshas, que é a aversão, a indiferença e o apego. No segundo momento, Mara enviou guerreiros que atiraram flechas flamejantes, que ao se aproximarem do Buda, caíram sobre ele como flor de lótus. Nós falamos exatamente disso no nosso satsang passado, como ninguém é capaz de nos magoar a não ser nós mesmos, porque não é o que o outro faz que nos causa a mágoa, mas a forma como nós recebemos o que o outro faz. E, por fim, ele disse a Buda que o reino do pai dele, o reino dele, estava sendo invadido e que ele precisava ir ajudar o pai, apelando para o orgulho de Buda. E Buda, nesse momento, disse: eu tenho uma causa muito mais importante a qual me dedicar nesse momento, que é a libertação de toda a humanidade. E, nesse momento, ele atingiu a iluminação. E também reza a lenda que durante um período de vários dias, na verdade, o Buda hesitou se ele deveria ou não propagar aquilo que ele tinha compreendido. E essa é uma reflexão muito interessante também. Ele hesitou porque ele achou que o que ele havia alcançado era inatingível, era incompreensível para a grande maioria dos seres humanos. E ele hesitou em propagar esse conhecimento. Até que ele compreendeu e teve uma visão sagrada para o budismo, que é a compreensão da flor de lótus, e sobre a qual nós falamos também, curiosamente, no satsang passado, e eu nem pensei nessa conexão lógica, mas eu estou vendo que, de certa forma, o satsang de hoje é uma continuação lógica do satsang passado. E ele percebeu que, da mesma forma que uma flor de lótus tem a sua flor na superfície das águas e as raízes enterradas na lama, os seres humanos estão também, todos eles, imersos em diferentes níveis de consciência que, portanto, talvez, certamente, não todos teriam a capacidade de compreender os seus ensinamentos, mas alguns teriam, e cada um teria a capacidade de compreender na medida do seu nível de consciência. Lembrando que o fato de alguém estar mais ou menos mergulhado na ignorância não torna ninguém melhor nem pior do que o outro. Essa é uma compreensão fundamental. E a gente agora, depois de Charles Darwin, a gente ganha uma condição que Buda não tinha naquela época para compreender isso. Há 4 milhões de anos atrás, éramos todos macacos, sequer tínhamos consciência da nossa existência. Então, a gente não pode ter a expectativa como nós temos, e a gente escuta isso frequentemente, né, de que todos os seres humanos façam essa travessia, essa transição de um animal inconsciente para um ser consciente e iluminado ao mesmo tempo. Óbvio que não ocorre desta forma. Então, nós temos hoje seres humanos completamente libertos da identificação com o ego, que compreenderam plenamente a ilusão da individualidade e se libertaram dela, da mesma forma que nós temos ainda seres humanos profundamente mergulhados numa realidade animal inconsciente da existência do outro. E dizer que um ser humano iluminado é melhor do que um ser humano mergulhado na ignorância é dizer, por exemplo, que um leão é melhor do que a zebra, ou que a zebra é melhor do que a barata. Isso não faz nenhum sentido, não é verdade? A zebra é melhor do que a barata? Não, a zebra não é melhor do que a barata. A zebra é a zebra, a barata é a barata. E a zebra e a barata são parte de tudo que existe. São partes dessa árvore gigantesca que é a árvore da vida. E a gente pode ir retrocedendo
até nos lembrarmos que antes de sermos baratas, de sermos, éramos organismos unicelulares e que antes de sermos organismos unicelulares éramos pedras. Então vejam a importância dessa reflexão, que é a reflexão da flor do lótus. Nós podemos compreender as pedras como sendo as raízes da flor de lótus enterrada na lama. E essas rochas, gradativamente, se transformam em seres unicelulares, evoluem, vão se transformando em organismos cada vez mais complexos, se transformam em caule, até que atingem um nível de compreensão de consciência que seria o equivalente ao desabrochar da flor de lótus na superfície. Não significa que a flor de lótus na superfície é melhor do que a lama, da qual ela retira os seus nutrientes, da qual ela se originou. A lama, a raiz, o caule e a flor de lótus são a mesma coisa, são o mesmo ser se expressando de diferentes formas. Então, no momento que nós compreendemos isso, nós compreendemos que não existem seres melhores e piores do que outros. Essa compreensão da analogia da flor de lótus é a chave para nos libertarmos da dualidade, do julgamento, do bom e do ruim. Nós compreendemos que não existem coisas, nem seres bons e maus no universo. Existem seres em diferentes níveis de compreensão, com diferentes níveis de compreensão. O leão, não, ao matar uma zebra, não é mau, como nós falamos, ele é leão. Da mesma forma que um ser humano que ainda está mergulhado num nível de ignorância igual a um leão, ao matar um outro ser humano, ele não é mau, ele é apenas um ser humano profundamente mergulhado em ignorância, incapaz de compreender e de perceber o outro ser como parte dele mesmo. E a partir dessa compreensão, Buda então resolveu compartilhar aquilo que ele tinha aprendido, e o primeiro ensinamento dele foram as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade, e será sobre essas 4 nobres verdades que nós vamos dedicar o satsang de hoje. A primeira nobre verdade ensinada pelo Buda é de que a vida é sofrimento. O que leva muita gente a ter um entendimento equivocado do ensinamento do budismo, de que o budismo seria uma religião pessimista, de que tudo na vida é sofrimento, que não é absolutamente verdadeiro. O que Buda quis dizer é que a vida, na forma como nós vivemos, mergulhados na ilusão da individualidade, é viver em sofrimento. Viver identificado com esse personagem, com essa ilusão criada pela nossa mente, acreditando na individualidade, sem perceber o nosso pertencimento a tudo que existe, é viver em sofrimento. E aí nós temos as 3 marcas da existência que estão diretamente relacionadas com as 4 nobres verdades. A primeira delas é dukkha, que é esse sofrimento que permeia essa existência em Maya. Ou seja, e aí tem uma consideração muito interessante daquele monge budista vietnamita, cujo nome eu nunca acerto dizer, é Thich Nhat Hanh, alguma coisa assim. Fala aí, Romerinho. Você está mudo ainda. Tira aí. Qual é o nome dele? Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Isso. Quase acertei. Deu para ouvir? Deu. Thich Nhat Hanh. Eu sou péssimo com nomes. Enfim, eu sabia que era alguma coisa assim. Thich Nhat Hanh. E Thich Nhat Hanh diz que, na verdade, nós não deveríamos entender a primeira nobre verdade como dukkha, e sim como nirvana, porque, no entendimento dele, a nossa natureza verdadeira é livre. Nós nos aprisionamos, nós construímos essa prisão
através dessa identificação com o nosso ego e com o nosso personagem. Então, viver mergulhado na ilusão de Maya, viver preso a uma ilusão de individualidade, a um personagem criado pela nossa mente, é viver em sofrimento. Esse foi o primeiro ensinamento do Buda. E esse sofrimento, ele nasce da ilusão desse personagem, nasce de nós acreditarmos que somos esse personagem e, portanto, de defendermos esse personagem como se defendêssemos a nossa própria existência. Então, isso nos torna, por exemplo, vulneráveis à opinião das outras pessoas em relação ao personagem que nós criamos. Porque se nós nos percebêssemos como seres sagrados, que somos, como uma expressão de todo o universo, que se manifesta, que se revela através de quem somos, nada do que ninguém dissesse poderia nos causar nenhum tipo de dor ou sofrimento. E aí a gente resgata a segunda tentação do Buda, ou seja, no momento que eu me liberto do apego ao meu personagem, no momento que eu me liberto da minha identificação com esse personagem que a minha mente criou, que eu construí, que é completamente ilusório, quando eu me liberto desse personagem, eu me liberto instantaneamente de toda mágoa, de toda raiva, de todo ressentimento. Porque o que quer que alguém me faça, eu passo a compreender como sendo apenas o resultado da existência daquele ser que, por estar mergulhado em profunda ignorância, ainda é capaz de causar dor e sofrimento aos outros seres. Recebo as agressões como um galho de uma árvore que cai na minha cabeça. Eu não fico com raiva da árvore. Ou eu estou passando debaixo de uma jaqueira e a jaqueira cai na minha cabeça. Imagina, vai me deixar um mês com torcicolo. Mas eu não fico com raiva da jaqueira. A mesma coisa. No momento que eu compreendo essa realidade, eu me liberto de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. No momento que eu me liberto da minha identificação com o meu personagem e passo a viver a minha existência através do meu ser, eu me torno livre da raiva, da mágoa e do ressentimento, que é uma das principais consequências de vivermos mergulhados na ilusão de Maya, na ilusão da individualidade. Me liberto também do apego e do desejo de que aquilo que me causa sensações agradáveis seja permanente, porque eu compreendo a vida como um fluxo, como o fluir de um rio ao qual eu pertenço. Então eu deixo de querer, de desejar que as coisas que me causam sensações agradáveis permaneçam. Eu percebo que não estou no controle e me liberto do desejo de estar no controle. Eu me liberto do apego à permanência. Por isso que a segunda marca da existência é anídya, porque tudo é impermanente e a nossa incapacidade de aceitar essa impermanência, de compreender a vida como um fluxo, o nosso apego à permanência causa dor e sofrimento em Maya. Por isso que a vida em Maya é dukkha, é dor e sofrimento, em razão do nosso apego ao nosso personagem, da nossa identificação com esse personagem, da ilusão da individualidade dentro da qual nós vivemos e da consequente dificuldade que temos de aceitar a impermanência, o fluxo da vida, o processo de transformação em que o universo está o tempo inteiro se transformando. Nós estamos transformando a nós mesmos todo o tempo. Nesse entendimento da impermanência e da ilusão da individualidade, surge a terceira marca da existência, que é a de mais difícil compreensão, inclusive pelos budistas, que é anatta ou anátman. Anátman literalmente significa
a não alma, a não existência de uma alma individualizada. Isso é dos ensinamentos mais centrais do budismo, mas a gente escuta muito pouco sobre ele. E o fato de nós escutarmos pouco sobre Anátema, sobre essa terceira marca da existência, tão importante como Anidya e como Dukkha, nasce, na visão do budismo, do apego que nós temos à nossa individualidade. Nós temos uma imensa resistência de nos aceitarmos como gotas do oceano, que ao retornar ao oceano, não necessita mais continuar sendo gota. Que nunca foi, na verdade, embora por um brevíssimo momento tenhamos nos percebido dessa forma. Não há nada nos ensinamentos do Buda que apontem para a existência de uma individualidade após a nossa morte. Isso é uma coisa muito interessante. E algo que me ocorreu, eu estava, curiosamente, e a ideia de falar sobre as quatro nobres verdades surgiu disso. Eu estava lendo um livro que eu estava para ler há muito tempo, que é considerado um dos livros mais importantes no budismo. E ele falava exatamente sobre Anátema. Tem um capítulo inteiro sobre Anátema, e me ocorreu algo que já havia me ocorrido na mitologia cristã. Na mitologia do livro do Gênesis, de que quando nós atingimos a iluminação, quando nós comemos o fruto da árvore da vida eterna, a vida volta a ser eterna, não porque eu continue a existir depois da minha morte, mas porque eu passo a compreender que a minha morte não existe, porque eu sou, sempre fui e sempre serei parte de tudo que existe. Então, no caso do budismo, o nirvana tem o mesmo significado. A gente não atinge o nirvana quando a gente morre e vai para algum lugar, ou seja, essa continuidade da nossa existência num paraíso budista, ela não existe, não foi isso que Buda ensinou. O nirvana literalmente significa libertação, significa sopro, assoprar, libertar, libertação da ilusão. Então, o nirvana é um estado de consciência a ser atingido nessa existência, da mesma forma que a metáfora da vida eterna na mitologia bíblica. Ou seja, atingir o nirvana é compreender que eu não posso morrer porque eu nunca nasci. A ruptura com essa linha de consciência que causa a continuidade da vida e da morte, ela ocorre no momento que eu compreendo o meu pertencimento a tudo que existe, em que eu me liberto da minha identificação com o meu personagem. Então eu simplesmente volto a ser oceano nessa existência. Não que eu tenha deixado de ser oceano em qualquer momento, mas atingir o nirvana nesse entendimento, portanto, é simplesmente voltar a se perceber, recuperar a lucidez de se perceber como oceano que nunca deixamos de ser. Então, o nirvana, da mesma forma que a vida eterna na mitologia bíblica, não implica morrer para irmos a um outro lugar onde não precisaremos mais voltar ou reencarnar a esse mundo. Significa simplesmente nós compreendermos que não existe a morte, da mesma forma que não existe o nascimento, porque nós somos, sempre fomos e sempre seremos tudo o que existe. E a nossa incapacidade de percebermos esse fato, obviamente, na mitologia budista, bem entendido, é o que nos impede de vivermos o nirvana no momento presente. Essa é, portanto, a primeira nobre verdade, a compreensão de Dukkha, de Anidya e de Anátema.
que é a base, acredito, de todo o ensinamento budista. A segunda nobre verdade é que esse sofrimento tem uma causa, e, de certa forma, nós já falamos sobre essa causa, que é traduzida como sede, como desejo, como apego ao ego em última análise, apego ao personagem e a crença equivocada, a ilusão de que a nossa felicidade nasce da satisfação dos nossos sentidos, dos nossos prazeres sensoriais. E aí buscamos a nossa felicidade através da satisfação desses prazeres. Por isso, passamos a vida buscando dinheiro, porque achamos que podemos traduzir esse dinheiro em prazer, prazer sexual, prazer gustativo, prazer de várias formas, prazer afetivo, buscando poder, buscando sexo, ou seja, buscando nos prazeres sensoriais uma felicidade que jamais poderá ser encontrada nesses prazeres, porque eles são intrinsecamente transitórios. Percebem? Então, a causa desse sofrimento reside no desejo que nasce da ilusão do ego, da ilusão da individualidade dentro da qual nós vivemos. E a terceira nobre verdade é que esse sofrimento pode ter fim, ele pode ser cessado. Nós podemos nos libertar desse sofrimento. Todos nós podemos atingir o nirvana. E no momento que nós atingimos o nirvana, nós não precisamos mais voltar à roda de samsara. Mas não porque nós vamos para algum outro lugar, mas porque essa linha contínua de estado ilusório de consciência desaparece. Fabinho, nós sim... Opa, Edu. Desculpa interromper. Nada. A segunda nobre verdade, como é que se resume em uma frase mesmo? De que, Dukkha, esse sofrimento tem uma causa, que é o desejo, que é a ilusão do ego. Certo, essa é a segunda nobre verdade. A primeira é que a vida é sofrimento. Certo. A segunda é que esse sofrimento tem uma causa. E a terceira é que essa causa tem uma libertação. Nós não estamos condenados a viver nesse círculo vicioso de sofrimento. Enquanto, e aí na mitologia budista, enquanto nós estivermos mergulhados na ilusão da individualidade, a nossa linha de consciência permanece atravessando várias existências. Porque a existência não é feita somente do nosso corpo físico, ela é um conjunto de 5 agregados. Então, mesmo depois da minha morte, essa linha de consciência continua, mas não porque exista uma alma individual que continue, mas porque a ilusão perdura, permanece, em razão de eu não ter conseguido compreender os 12 elos dessa cadeia condicionada de morte e renascimento. Então, no momento que eu compreendo as causas de Dukkha, ou seja, do que causa essa ilusão, e me liberto disso, eu atinjo o nirvana. Então, eu me liberto do ciclo de vida, de morte e renascimento. Não porque eu vá para um outro lugar, mas porque simplesmente eu compreendo, e essa, para mim, foi uma sacada importantíssima que me ocorreu no final de semana. Porque eu compreendo simplesmente que não existe morte nem nascimento. Isso me dá a condição dessa libertação, a partir dessa compreensão. E a quarta nobre verdade foi o caminho óctuplo, o caminho das 8 pétalas, em que o Buda, por meio do qual o Buda ensinou como nós podemos atingir essa libertação, não numa vida ou numa realidade suprajacente a essa, mas atingir o nirvana nessa existência, da mesma forma que nós podemos atingir a vida eterna nessa existência, como a nossa vida era eterna no momento em que nós não tínhamos a consciência da individualidade, quando vivíamos como animais na mitologia bíblica. Então, há um paralelo muito
próximo entre a mitologia bíblica descrita no livro do Gênesis, do processo de iluminação, e a mitologia budista, que nesse entendimento coincide também perfeitamente com o hinduísmo Vedanta e com Tattvamasi, ou seja, nós somos o próprio universo, sempre fomos e sempre seremos. E a única coisa que nos impede de percebermos isso, e que é também a causa de toda a nossa dor e de todo o nosso sofrimento, é a ilusão da individualidade. É a nossa crença nesse personagem construído pela nossa mente. E aí o caminho óctuplo, ele envolve 3 grupos, né, são 8 pétalas, digamos assim, que começa por prajna, que é sabedoria, a tradução, e que implica uma visão correta, portanto, uma compreensão correta das 4 nobres verdades, fundamentalmente, mas apenas ver, compreender o Dharma não é suficiente, eu preciso ter também a intenção correta, ou seja, de buscar a minha libertação, buscar a minha liberação. Depois vem o segundo bloco, que é Sila, que é traduzido como moralidade, que envolve fala correta, ação correta e vida correta. Ter uma vida correta é ter um trabalho, uma sobrevivência que não envolva o sofrimento de outros seres. A ação correta significa não roubar, não matar, não se embriagar, né, não se intoxicar, não cometer atos sexuais que causem dor e sofrimento aos outros seres, e não falar falsidades, não ser desonesto. E por último a gente tem Samadhi, né, que é Samadhi ou Samatha, que é envolve o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. O esforço correto, porque não adianta simplesmente a gente compreender, nós temos que colocar a nossa energia no caminho, na busca pela libertação. A atenção correta, ela envolve basicamente um passinho para trás, nós estarmos atentos às sensações que ocorrem no nosso corpo, nós estarmos atentos às emoções que surgem, nós estarmos atentos aos nossos pensamentos, ou seja, nós conseguirmos nos observarmos para que, a partir dessa observação, consigamos romper com a nossa identificação com o nosso personagem. E a última, que é a concentração correta, que nós alcançamos através do processo meditativo, que nos conduz a essa libertação do nosso apego à nossa individualidade. Eu acho que era basicamente isso. Não sei se... Eu acho que é isso. Tá? A atenção correta, muitas vezes, ela é traduzida como a consciência ou a percepção correta. Fabião. É isso. Opa, eu acho que eu fico por aqui. Acho importante demais a gente revisitar essas 4 nobres verdades. A gente fala sobre elas na oficina, mas eu acho muito importante a gente revisitar, até porque não apenas está no centro do ensinamento budista, mas porque eu queria também compartilhar com vocês esse paralelismo com o entendimento da proximidade dessa mitologia budista com a mitologia bíblica no livro do Gênesis em relação ao significado do nirvana, o significado da vida eterna e o significado de moksha no hinduísmo, representado por Tattvamasi. Ou seja, isto você isto nós somos o universo somos nós somos tudo que existe, portanto, não existe nascimento nem morte. Isso significa se libertar no momento presente. Isso significa viver plenamente no momento presente, compreendendo a nossa
verdadeira dimensão como seres que somos e não como os personagens que criamos com a nossa mente. Jay Gurudev.